Nós vamos orar, pedindo a Deus que fale conosco. Eu sei que talvez esses atropelos do início podem ter te dispersado um pouco, mas a gente está sujeito a tudo isso. Vamos pedir que nesse momento de oração você seja alcançado, eu seja alcançado por Deus, aí onde você está, com a palavra dele. A minha palavra não pode fazer nada, mas ainda bem que a gente tem a palavra de Deus e ela é viva para alcançar os nossos corações. E Deus fala conosco. Oremos. Santo Deus, nós precisamos de Ti. Nós precisamos, Senhor Deus, da Tua presença e precisamos da Tua palavra, Senhor. Nós somos necessitados do Senhor. Pedimos a Ti nesta manhã, fala conosco, Deus. Endireita os nossos caminhos, Senhor. Que o poder do Teu Espírito, Deus, sopre sobre nós para que tenhamos vigor, sejamos revigorados por Ti. Muito obrigado porque antes de nós comparecermos diante do Senhor, é o Senhor que nos chama para se apresentar a cada um de nós. Com base nesse chamado, nessa convocação que o Senhor faz, nós estamos aqui, rendidos ao Senhor nesta manhã, prontos e necessitados de mais do Senhor em nós. Que Cristo cresça e nós diminuamos. Que o Filho de Deus seja achado nas nossas vidas. E assim a gente siga no caminho que é Jesus. Oramos no nome dele, pedindo que o Senhor deixe as nossas mentes cativas à Tua palavra. E que o nosso coração também seja trabalhado pela leitura da Tua palavra e pela meditação da Tua palavra. De maneira que ele seja um solo fértil para receber a semente do Evangelho na nossa vida, Senhor. É o que oramos no nome de Jesus. Amém. Bem, nós vamos começar. Eu queria relembrar você, antes da gente ler o texto da palavra de Deus, você pode deixar seu aplicativo, seu texto impresso, aberto no Salmo 50. E hoje, com a leitura que vamos fazer do Salmo 50, nós vamos meditar sobre o tema quando a humanidade ela é convocada por Deus. Mas antes da gente ler esse texto, eu quero me dirigir a você para a gente pensar que nós estamos aqui num tema neste ano que é: em qualquer circunstância, adore. Em qualquer circunstância, adore. Então a gente sabe muito bem as circunstâncias. Mas hoje, Deus quer pontuar para mim e para você o adore. Não apenas hoje. Já vimos isso e veremos várias vezes. Mas hoje especificamente a gente vai trabalhar neste pontinho do nosso tema. Em qualquer circunstância, são horríveis e difíceis as que temos enfrentado, também circunstâncias muito boas. A gente tem lidado com extremos, especificamente na nossa igreja, de despedida de pessoas que amamos pela morte, mas ao mesmo tempo Deus gracioso dando vida. Não é? Que bênção! Isso é obra da mão de Deus. Ele dá vida, Ele tira a vida. Ele é o Senhor de toda a criação. Então agora nós vamos pensar, apesar das circunstâncias, nós vamos refletir um pouco sobre o adore. Porque é um imperativo, é um pedido forte das Escrituras e uma ordem amorosa, uma ordem que nos abençoa, uma ordem que traz alegria para o nosso coração, viver em adoração ao nosso Deus. Por que Deus põe isso na nossa agenda, né? Deus põe isso na nossa agenda porque Ele quer trabalhar na nossa espiritualidade, quer trabalhar na sua espiritualidade, quer trabalhar na nossa comunhão com Ele, quer trabalhar no nosso relacionamento com Ele. Ele quer fazer com que as práticas da vida cristã, que são a leitura da palavra, uma vida de oração, a vida de comunhão, o ajuntamento do povo de Deus, que estamos impossibilitados de fazê-lo, mas a nossa vida de comunhão com Deus não está parada. E o que Ele deseja, à luz da palavra de Deus nesta manhã, que leremos, é avivar, reavivar, renovar as nossas práticas da vida cristã de maneira que elas sejam vivas,
de maneira que elas sejam vigorosas, de maneira que elas sejam tocadas por Deus, para que elas voltem a acontecer. Se você de alguma forma diz: eu abandonei as práticas da vida cristã, eu abandonei a oração, a leitura da palavra, eu não leio mais a palavra não lê a minha vida, eu não tenho mais forças para ter vida com Deus, eu não tenho mais forças para ter vida de oração, eu precisaria que isso voltasse a acontecer na minha vida. Deus quer trabalhar isso em nós nesta manhã. Talvez Deus também possa alcançar você que diga: olha, elas acontecem, mas não com a essência ou com o vigor que elas deveriam acontecer. Deus quer trabalhar isso na sua vida também, e a gente precisa ouvir essa convocatória que ele faz. Neste salmo que nós vamos ler, nos primeiros 6 versículos, a gente vê Deus, o salmista, Asaf, foi uma das pessoas responsáveis pela adoração durante o reinado de Davi, e ele escreveu alguns salmos, e este é um deles. E o Asaf, quando escreveu, neste salmo, ele também não apenas escreveu salmos, mas ele foi uma pessoa que recebeu mensagens de Deus para partilhar com o povo. Lá no livro de 2 Crônicas a gente vê esse registro. E aqui nos primeiros 6 versículos, inspirado pelo Espírito Santo, o Asaf, quando ele vai escrever, ele vai dizendo: olha, Deus está vindo ao povo que ele fez aliança, ao povo da aliança, e fazendo uma convocatória. E as palavras que Deus que ele coloca para se referir a Deus vindo ao povo para fazer uma convocação, ele vem em juízo, ele vem, a cena é a cena de um tribunal, a cena é a cena de Deus como um juiz reto, justo, correto, que o que ele vai pronunciar sobre o povo é verdade, é exato, não tem nenhum milímetro de variação, de injustiça na leitura que ele vai fazer das práticas de vida cristã e da espiritualidade do povo. Este texto é muito forte nesse sentido. A gente vê ele se dirigir ao povo dizendo: o poderoso, o Senhor, Deus e Senhor. Quando é que Deus, poderoso mais Deus mais Senhor, quando é que Deus fez isso no Antigo Testamento em outra ocasião na história do povo de Israel? Lá em Josué 22, quando o povo, Deus usou a mesma expressão: o poderoso Deus e Senhor vem ao povo. Para quê? Para passar uma revista. E aí talvez você diga: lá vem Deus, eu já sei que eu estou pisando na bola. Eu te digo, talvez quando a gente pisa na bola, ai, lá vem Deus esquadrinhar a minha vida, sondar meu coração e descobrir coisas erradas. Não é nesse sentido. É no sentido de que ele sabe mesmo tudo da nossa vida, ele conhece todo o nosso coração, esquadrinha o nosso andar, não tem nada em nós que a gente possa esconder dele, mas ele vem rompendo um silêncio depois de uma vivência do povo em práticas da vida religiosa. Então estava tudo sendo praticado. O povo estava lá oferecendo sacrifício, o povo estava fazendo a adoração, executando os ritos de acordo com o que a lei estabelecia. O problema não estava no fazer. O problema não estava em fazer mais ou fazer menos. Eles estavam fazendo conforme um calendário que Deus tinha estabelecido. A questão era o interior. A questão eram as motivações. A questão era o porquê que eles faziam. E aí Deus rompe um silêncio e diz: agora eu vou falar sobre o que está por detrás, ou que subjaz aquilo que é a essência deste fazer do povo. E aí Deus vem fumando, não vem fumando, é uma expressão que a gente usa, né? Deus vem com tudo no sentido de juízo, e ele vem numa forma intensa e muito séria. E a gente vê isso, e vamos ler isso nos primeiros 6 versículos, para trazer um diagnóstico da espiritualidade do povo. Essa palavra, ela é para mim e para você, porque Deus também vem com esse mesmo juízo, convocando a nossa vida para comparecermos diante dele, porque ele precisa dizer algo sobre nós na questão da adoração. Eu queria que a gente pudesse ser humilde e dizer: eu não vou perder esse tempo nessa manhã não. Teve um probleminha técnico no início,
Talvez você esteja na sua casa, preocupado com o almoço, mas eu peço a gentileza, para tudo e ouça. Porque Deus vem a nós nesta manhã, vem a você nesta manhã, para perguntar para mim e para você como está, ou pronunciar algumas coisas à luz desse texto, que sirvam de baliza, que sirvam de paradigma, que sirvam de modelo, para a gente avaliar como está a nossa vida de adoração. Isso é sério, irmãos. É sério, mas é gracioso. É leve, é suave, é amoroso. Traz mudança, operada por Deus. Não tem peso, não tem culpa, não tem medo e não tem vergonha. É um juízo santo, mas que promove avivamento na nossa vida. Então Deus não fica em silêncio sobre aquilo que o povo estava fazendo e a coisa estava, de certa forma, de lado. Ele não fica em silêncio sobre a nossa condição. Ele não fica em silêncio sobre a nossa condição, sobre a nossa vida. Ele traz um pronunciamento exato para o seu povo. Por que ele traz esse pronunciamento? Porque nós somos dele. Que bom! É a mesma coisa que um pai corrige o filho por amor. Dói para o filho, é constrangedor para o filho, não é gostoso naquele momento, mas a médio e longo prazo ele vai dizer, muito obrigado porque eu fui corrigido. Esse é o momento de Deus vir a nós amorosamente e nos ensinar e dizer, vocês estão seguindo um caminho errado, a gente precisa ir por outro. O caminho não é esse. Eu quero segurar nas mãos dele. E ele convida você, a gente, povo dele, para dizer, pode segurar na minha mão. Se o Senhor me largar, eu vou para o caminho torto. Eu preciso ir por um caminho, que é do teu filho. Então, por que ele vem ao povo? E qual é o objetivo dessa convocação? Que ele fez para o povo e faz para mim e para você. Nós temos duas razões. A primeira delas é que Deus vem trazer sentenças de acusação. Tenta entender isso no sentido mais gracioso possível e puro, à luz da Bíblia e não da justiça dos homens. Mas Deus vem trazendo acusações para o seu povo, que se divide em duas acusações, e depois ele faz uma chamada. O objetivo de Deus vir ao povo e vir a mim e a você hoje, preocupado ou ocupado com a nossa vida de adoração, é porque ele quer trazer sentenças para nós. Ele quer trazer pronunciamento sobre a nossa condição de adoração, como fez para o povo, e fazer uma chamada. A gente precisa ouvir essas duas coisas. A sentença, a acusação que ele faz e também a chamada graciosa. Uma acusação que se subdivide em duas partes e uma chamada graciosa. Vamos ler o texto? Pega a tua Bíblia e vamos ler esse texto. Convido você para a gente seguir aqui. Então acompanha aí, eu estou lendo na Nova Versão Internacional, que diz assim, Salmo de número 50. Fala o Senhor, o Deus Supremo, convoca toda a terra do nascente ao poente. Desde Sião, perfeita em beleza, Deus resplandece. Nosso Deus vem. Certamente não ficará calado. À sua frente vai um fogo devorador, e ao seu redor uma violenta tempestade. Ele convoca os altos céus e a terra para o julgamento do seu povo. Ajuntem os que me são fiéis, que mediante sacrifício fizeram aliança comigo. E os céus proclamam a sua justiça, pois o próprio Deus é o juiz. Ouça, meu povo, pois eu falarei, vou testemunhar contra você, Israel. Eu, que sou Deus, o seu Deus. Não o acuso pelos sacrifícios, nem pelos holocaustos que você me oferece. Não tenho necessidade de nenhum novilho dos seus estábulos, nem de bodes dos seus currais. Pois todos os animais da floresta são meus, como são os cabeças de gado aos milhares nas colinas. Conheço todas as aves dos montes e cuido das criaturas do campo. Se eu tivesse fome, precisaria dizer a você? Pois o mundo é meu e tudo que nele existe. Acaso, como carne de touros ou bebo sangue de bodes? Ofereça a Deus em sacrifício a sua gratidão. Cumpra os seus votos para com o Altíssimo e clame a mim no dia da angústia, e eu livrarei, você me honrará.
Mas ao ímpio Deus disse: que direito você tem de recitar as minhas leis ou de ficar repetindo a minha aliança? Pois você odeia a minha disciplina e dá das costas às minhas palavras. Você vê um ladrão e já se torna o seu cúmplice, e com adúlteros se mistura. Sua boca está cheia de maldade e a sua língua formula a fraude. Deliberadamente você fala contra o seu irmão e calunia o filho da sua própria mãe. Ficaria eu calado diante de tudo que você tem feito? Você pensa que eu sou como você? Mas agora eu o acusarei diretamente sem omitir coisa alguma. Considerem isso. Vocês que se esquecem de Deus, caso contrário, vocês que se esquecem de Deus, caso contrário, os despedaçarei, sem que ninguém os livre. Quem me oferece sua gratidão com sacrifício, honra-me, e eu mostrarei a salvação de Deus ao que anda nos meus caminhos. Que texto duro, direto, mas gracioso ao mesmo tempo. Deus combina graça e justiça. Deus combina graça e justiça. Deus, a cena, como eu disse, é um tribunal, Deus é o juiz, o povo dele é réu. E a criação é sua testemunha de tudo que ele vai falar e de tudo que ele vai se pronunciar. Então, volto a perguntar, por que é que Deus vem ao seu povo? Por que Deus vem a você, veio ao povo e vem a nós hoje? E qual é o objetivo dessa convocação que ele fez? Vamos pensar na sentença que Deus dá ao povo. Primeira coisa, está ali do versículo 7 até o versículo 21. Deus vem ao seu povo e diz: é o seguinte, povo, vocês têm um formalismo ritual. Muito bem. E a gente até leu isso daqui. Ele fala: não tem problema, não estou vendo problema nenhum de vocês. Eu conheço cada um de vocês, eu conheço o que vocês fazem, as práticas de vocês. Eu vou testemunhar, eu não acuso vocês pelos seus sacrifícios. Vocês fazem os sacrifícios. Tranquilo. A adoração está sendo praticada. Agora o problema é que essa formalidade ritual, essa prática da adoração, ela está sendo feita sem Deus. Ela é para Deus, mas ela está sendo feita sem Deus. Eu não estou rindo por ironia, não estou rindo porque a gente pode cair nessa. Não é algo distante de nós não, nem distante da minha vida. A gente ter um fazer na adoração totalmente despojado do Deus que nos deu a possibilidade de fazermos e praticarmos e termos uma vida de adoração para Ele. Tem formalismo ritual, ele está acontecendo, mas Deus não está lá, e se Deus não está lá, não há gratidão. A gente vê isso claramente no texto. Quando a Bíblia diz algo sobre gratidão, uma das ideias de gratidão, irmãos, é estar satisfeito. Quando a gente tem alguma coisa e não está satisfeita com ela, a gente não consegue ser grato a ela. Você pode ter um casamento, mas se você não está satisfeito com ele, você só murmura por causa do casamento. Você pode ter um emprego, Deus abriu aquela porta, mas você não está satisfeito com ele, quando você não está satisfeito, a não satisfação gera reclamação e murmuração. Deus te pôs numa igreja, você não está satisfeito com ela, com as pessoas da igreja, você só murmura, porque a não satisfação gera gratidão. O povo estava tendo adoração, mas não tinha gratidão a Deus. Por quê? Porque Deus não estava satisfeito com ele. É incoerente demais isso. Outra coisa que não tinha formalismo ritual, mas não tinha gratidão. Então não tem satisfação. Não tinha outra coisa, não tinha obediência à lei. Então, pessoal, a gente tem formalismo ritual, mas a gente não cumpre a lei. A gente faz o rito, tem as práticas, mas a obediência do coração e por amor, como é a do Filho de Deus, Jesus Cristo, ninguém obedece. Só tem um homem que obedece perfeitamente, e esse é Jesus. Só que o Espírito dele habita em nós para fazer o nosso coração ser como o dele. Longe do Espírito Santo de Deus não ter obediência correta. É isso que Deus está detectando ali. Vocês têm práticas de adoração, mas não tem um
um coração rendido, não há sujeição do coração à verdade revelada. É triste demais. Porque o nosso coração, por natureza, ele é selvagem. Ele é entregue à queda. É só Deus para domar o nosso coração. É só Deus para fazer a nossa vontade se curvar diante da beleza da lei de Deus. Isso é a obra dele. E Deus não estava vendo isso lá. E também não tinha oração. A oração não é a prática da oração. A oração como expressão de um relacionamento com Deus. Então olha só. Qual é o primeiro ponto aqui de paulada exata que vem de Deus para o povo? É o seguinte, galera. Vamos avaliar os ritos. Eles estão aí, palmas. Agora tem um problema. Não há satisfação comigo. É para mim, mas vocês não estão satisfeitos comigo. Tanto é que vocês estão olhando os deuses das outras nações. Estão inclinados aos ídolos. O que traz brilho nos olhos são outras coisas. Para nós, que a gente tem uma cultura de não visualização, embora a gente esteja numa sociedade que é muito imagética, a gente é levado a colocar outras coisas e pessoas no lugar de Deus. Pode colocar nesse sentido. A gente tem Deus, mas se satisfaz mesmo com isso, com aquilo, com aquilo. Veja, gente, isso não brota, essa satisfação não brota. Não brota de nós. Não é uma questão que você força. Eu vou me satisfazer em Deus. Não é isso. Mas mesmo sem ter satisfação em Deus, ela vira uma pauta de oração. Deus, eu estou preocupado comigo mesmo, porque eu não tenho prazer no Senhor. Eu vim te buscar porque eu não quero te buscar. Entende isso? Eu vim te buscar porque o Senhor não é o meu prazer maior. E aí Deus vai começando a trabalhar. A gente ora até quando não sente. Nem isso Deus estava encontrando no povo. Não tinha prazer em Deus. Não tinha... Se não tem prazer em Deus, não vai ter prazer na lei do Senhor. Não vai ter prazer na vontade dele. E muito menos querer um relacionamento com ele. Então olha só, irmãos. Tem uma prática vazia de Deus. E Deus vem objetivamente dizer: vocês acham que eu estou querendo oferta, sangue de animal, bode morto? Eu preciso disso? Deus está dizendo: eu não preciso de nada que vocês peguem da criação e me ofereçam. Não preciso disso. De fato, Deus não precisava. O problema é que aquele povo fazia e tinha uma motivação errada. Não é que eles também faziam de forma apática. Isso pode ser um problema. Mas o problema é que eles tinham ali uma motivação totalmente, se não está em Deus, está em outra coisa. Se não está em Deus, está em outra coisa, está em outra pessoa, está em outras causas, mas continua tendo vida religiosa, rito religioso, que não tem Deus como motivação. Isso é furada. Isso daí é algo que Deus vem em juízo dizendo: não está funcionando, é melhor não fazer. Eles tinham um espírito errôneo naquilo que eles faziam. É uma questão de interior, é uma questão do coração, é uma questão das entranhas. É uma questão das entranhas. O que estava no exterior, feito para Deus, cumprido, feito de acordo com as diretrizes que Deus estabeleceu, não se fazia, não tinha convergência para o coração, para o interior, para o espírito. Então tinha uma motivação errada e um espírito errôneo. Qual era esse espírito errôneo, essa motivação errada? Isso para que, quero que você entenda, por favor. Porque eu tenho certeza que essa palavra não é para ele só, e ela dá conta do homem em qualquer época, em qualquer lugar. E dá conta da tua vida, do teu coração e do meu. Então a gente precisa ser humilde para ouvir. Primeiro pontinho de problema no rito formal, mas vazio de Deus. Na motivação errada. Eles achavam que Deus precisava daquilo que eles ofereciam. Bom, a gente não tem Deus motivação, mas a gente precisa fazer porque Deus precisa. A adoração precisa rodar no templo, a adoração precisa rodar... no templo não, no caso, eles historicamente ainda não estavam no templo. Mas, olhando a revelação toda do Antigo Testamento, a adoração precisava rodar no templo, o calendário precisa ser cumprido, a gente precisa, Deus estabeleceu e cabe a nós fazermos. Deus está dizendo: não precisa fazer por minha causa, eu não preciso de nada disso. Vocês é que precisam me adorar, eu não preciso dessa adoração.
para ser Deus. Entende isso? Deus é Deus se eu canto para Ele, se eu não canto, se você canta, se você não canta, se a gente diz glória a Deus, se a gente não diz glória a Deus, Ele é Deus e pronto, e acabou. Agora, achar que Deus se move pela nossa adoração, como se Deus tivesse amarrado as nossas ofertas de gratidão e de louvor a Ele, é reducionista demais. E Deus está dizendo para eles, eu não preciso disso. Eu não preciso das coisas que vocês me oferecem, porque na verdade tudo isso tenho eu que originei todas essas coisas. Então eu vou me dirigir aqui a você, para a gente relembrar isso no texto. Não tenho necessidade de nenhum novilho, estou lendo o versículo 9, dos seus estábulos, nem dos bodes dos currais, pois todos os animais da floresta são meus, como são as cabeças de gado, aos milhares nas colinas. Conheço todas as aves dos montes e cuido das criaturas do campo. Se eu tivesse fome, precisaria dizer a você, Deus está dizendo para ele, se eu tivesse fome, precisaria dizer a você, pois o mundo é meu e tudo que nele existe. E aí ele segue, Deus não precisava de nada disso. Ele não precisava de nada disso. Um outro perigo do povo ali é que eles tinham, se eles achavam assim, a gente precisa fazer isso porque Deus tem necessidade, uma outra coisa é que eles diziam assim, bom, a gente vai ter a prática da adoração, a rotina religiosa, mas Deus não é o motivo, então ela é importante por si mesma. A própria prática fica importante por si mesma. Então assim, não é legal adorar a Deus. O legal é ter a prática da adoração. É legal cumprir o rito pelo rito. Isso é uma tentação que, por exemplo, qualquer ministro do Evangelho sofre muito. Da gente se esconder no fazer e encontrar no fazer uma motivação para o fazer. Não sei se ficou confuso, né? Mas eu acho que você vai conseguir entender. Não é que você não entendeu, que talvez não tenha sido claro. Mas é isso. Às vezes a gente... Não, por que você faz? Pelo prazer de fazer. Por que a gente faz? Por Deus. E se eu não puder fazer? A motivação continua sendo Ele. E se Ele quiser que a gente faça de uma forma mais intensa? Vamos nos gastar. Porque Ele é o motivo. E se não tiver reconhecimento? O motivo é Ele. E se tiver muita glória dos homens? Rejeito, porque o motivo é Ele. Irmãos, é muito importante. Eu quero trazer um primeiro ponto aqui para nós. Eu queria que você e eu, a gente meditasse nisso. O perigo da gente ter práticas da vida cristã pelas práticas da vida cristã. Então eu coloquei algumas coisas para a gente pensar. Querer fazer tudo. Na família, no casamento, no trabalho, tudo é você, tudo depende de você. Se você não fizer a coisa rodar, a coisa empaca. Na igreja, eu quero fazer tudo. Ou eu não vou fazer mais nada. Vou listar algumas coisas da gente. Coisas de crente. Eu quero fazer tudo porque eu preciso ter um sentido na minha vida. Então eu preciso fazer tudo. Quero fazer tudo na igreja, quero fazer tudo na família, quero fazer tudo. Eu quero ter todos os, sei lá, os alvos, quero chegar lá e o tempo urge, não vai dar tempo. Uma vida não cabe para eu estourar. Ou então vai para outro extremo. Não faço mais nada. Chega. Isso é perigoso. Quando a gente rompe as coisas. A partir de hoje eu não faço mais nada. Nunca mais. Depois desse golpe, depois dessa cilada, depois dessa rasteira, dessa traição, eu não faço mais nada. Ou, quer saber? Eu vou no automático. Deixa aí, eu não vou... Vamos no automático e deixa a coisa levar. Outro perigo. Eu vou deixar de fazer por causa dos outros. Cansei. Deixar de fazer por causa dos outros. Ou eu vou fazer por causa... ele vai fazer? Pois eu vou fazer mais. Ela vai fazer? Pois eu vou mostrar mais. Tá me desafiando? Pois agora vai me engolir. Ou vou fazer por causa de mim. Eu coloquei... Às vezes, se a gente não vai fazer por causa de Deus, a gente vai fazer por causa da gente. Ou por causa do outro. Ou vai deixar de fazer por causa da gente, ou vai deixar de fazer por causa do outro. Então eu vou fazer por causa de mim. Por quê? Porque eu preciso
melhorar minha autoestima, porque eu preciso fazer isso, porque eu preciso daquilo, eu faço porque eu me sinto bem por causa disso, então eu vou fazer por causa de mim, porque isso me faz bem. E eu não estou dizendo que servir a Deus não nos faça bem, faz muito bem, mas a motivação não é a gente, e nem o nosso bem-estar, é a glória de Deus. E eu também vou deixar de fazer por causa de mim, porque eu lembro de uma vez que, há muito tempo atrás, eu estava dando uma aula no seminário, num curso de homilética. É uma área da teologia que cuida de trabalhar a confecção de um sermão, né? Na verdade, eu estava mais aprendendo com os alunos, mas eu lembro de uma experiência que a prova não é você preparar um sermão e pregar para a classe. E aí um aluno, ele disse assim: eu não vou pregar, professor. Ele falou: eu não vou pregar. Porque à medida que eu fui confeccionando o sermão, estudando o texto e me preparando para esse dia, eu vi que eu não estou à altura de pregar isso daí. Aí eu disse para ele, falei: olha, tá certo. Nem eu, nem homem nenhum está à altura de pregar a palavra de Deus. O único que pode abrir a palavra e dizer: o Espírito de Deus está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar, essa pessoa foi Jesus. Mas esse Cristo habita em nós pelo poder do Espírito. E isso nos humilha para que a gente, eu dizendo a ele e dizendo a mim e compartilhando com vocês. Aquele que fala, irmãos, ele prega a palavra para ele mesmo. Não de uma forma egoísta, egocêntrica, mas porque ele é muito necessitado daquilo que ele está dizendo. É o maior necessitado, é necessitado tanto quanto daquilo que está pregando. Por isso, meus irmãos, se o seu fazer está centralizado nos outros, cuidado. Se o seu fazer está centralizado em você mesmo, cuidado. Se você parou de fazer aquilo que Deus te deu para fazer por causa dos outros, cuidado. Se você parou de fazer alguma coisa por conta de você mesmo, volte. Quando a gente trabalha com as coisas de Deus, por isso que a gente precisa buscar o Espírito Santo, porque a gente depende de Deus. As coisas de Deus precisam ser feitas nele, na graça dele, no poder do Espírito Santo, porque assim Cristo vai aparecer. A obra de Deus não precisa de nós, ela precisa de Cristo. E é por isso que o Espírito Santo de Deus nos deu os dons, por exemplo, para o serviço. E o objetivo das práticas de uma vida devocional, meus irmãos, é formar Jesus em nós. Por isso, uma vida de adoração e uma vida nas práticas de vida cristã vão ser bênção para cada um de nós. Por quê? Porque nós vamos conseguir, de alguma forma, provar Jesus Cristo em nós. E menos da gente. Então eu queria que a gente pensasse nessa primeira fala de Deus para o seu povo. Vocês têm práticas, mas a motivação está errada, o espírito está desconectado, e vocês acham que eu preciso do que vocês me dão, e por outro lado o rito ficou um sentido. Se eu tirar o rito de vocês, vocês ficam desgovernados e perdem o sentido na vida. O sentido na vida é o Senhor, irmãos. E é por causa dele que a gente não pode parar de ter práticas, de uma vida que glorifiquem a Deus. Então não é parar de orar, parar de ler a Bíblia, parar de ter práticas devocionais e uma vida de adoração, que vão redundar numa vida de oração, de adoração. Mas entender que Deus é um motivo e a razão para tudo isso. E aí eu queria que a gente tivesse uma vigília para ficar falando muito mais tempo aqui, mas eu vou pensar, por que é que Deus tem que ser o motivo? Pô, Cristiano, eu não posso ser um pouquinho no motivo, não. Não posso dar uma massageadinha no coração, um aconchego para minha carne. Não. Não. O evangelho é radical, é morra. Morte para a carne, morte para as nossas motivações que estão fora do parâmetro que é Jesus. Então por que o motivo tem que ser Deus? Porque Deus é egoísta? Ele precisa de... Que Deus é egocêntrico? Talvez você fica querendo glória para ele. Por que ele precisa de glória? Ele não precisa não. Mas por que Deus tem que ser o motivo e o vigor do nosso fazer? Da nossa vida, da nossa espiritualidade, da nossa vida com Deus. Por que Deus precisa de louvor? Não, preste bastante atenção nisso, por favor. Irmãos, tem uma relação muito forte, intrínseca,
entre louvar a Deus e apreciá-lo. Louvar a Deus e apreciá-lo. Quando a gente tem prazer em alguma coisa, a gente quer falar dessa coisa. E até do prazer. Eu lembro, vai sair meio fora do script, porque eu não anotei para falar isso. Mas eu lembro quando eu me apaixonei pela Mariu, por exemplo. Eu tinha uma angústia, porque quando você é apaixonado, você quer falar, né? E ela não queria que falasse. Por quê? Porque ela estava no outro time. Ela ainda estava vendo as coisas dentro dela e estava lidando com essa experiência de se apaixonar. Eu já estava posicionado e definido. É assim e pronto. Então eu queria gritar para todo mundo: me apaixonei, olha aqui, louvar, fazer propaganda daquilo que estava me dando prazer. A descoberta de um amor até adolescente. Eu fico pensando, eu não sei se o exemplo vai dar certo, por isso que eu peço perdão, mas é nesse sentido, é algo orgânico que acontece naturalmente. A relação entre louvor e apreciação. Quando a gente tem prazer em Deus, e Deus conquista o nosso coração, por isso que é uma ação que vem dele, o louvor acontece, a adoração está lá. O prazer, irmãos, ele é incompleto sem o louvor. O prazer, ele é incompleto se ele não tem expressão. Quando a gente tem prazer em Deus, a gente quer expressar esse prazer. E é isso que é adoração. Portanto, se a gente não tem gratidão e satisfação nele, não tem adoração. Pode ter o rito. Mas rito sem prazer em Deus, ele está dizendo, não preciso de rito. Não. Ele não quer rito. O que ele quer é o prazer do nosso coração nele. Se tem prazer no nosso coração no Senhor, vai ter apreciação, louvor, vai ter adoração. Irmãos, as nossas práticas devocionais, leitura da palavra, vida congregacional, vida de oração, disciplina como tivemos ontem, o jejum entre leitura e oração junto. Essas práticas, irmãos, elas existem para fortalecer e serem usadas pelo Espírito Santo de Deus para despertar o nosso prazer em Deus. E a gente às vezes perde esse foco, briga, se divide, a gente desanima, se frustra, ou se vangloria, se acha, ou acha o outro, erra a mão com a gente ou com o outro. É sempre naquela relação, se não é Deus ou é a gente ou o outro. E aí, tanto do extremo do fazer com motivação errada, ou não fazer nada porque a motivação também estava errada. Irmãos, olha como Deus quer mexer na nossa vida de adoração e serviço, porque adoração e serviço estão atrelados. E essas práticas da vida cristã, elas têm um objetivo que é fazer você e eu, nós desfrutarmos Deus pura e simplesmente. Poxa, a gente já desfruta tanta coisa. As ruins, inclusive porque a gente tem uma carne com a presença do pecado e da morte. Querendo ou não, a gente levanta e a gente já percebe os instintos da natureza caída na nossa carne. Mas pela busca do Senhor, a gente pode provar um prazer que nenhuma experiência neste mundo pode nos dar. E esse prazer é justamente essa alegria extasiante de dizer: Deus, o ser dele é maravilhoso. Irmãos, gratidão faz a gente olhar para as coisas que são de Deus, os feitos de Deus, as bênçãos de Deus, as dádivas que ele nos tem dado, e faz a gente ter gratidão por ele. Gratidão por ele. Então assim, Deus te deu um emprego, é uma bênção, é bonito, mas essa bênção, o objetivo último dela, embora possa suprir uma necessidade sua, da sua família, o objetivo último é dizer: Deus, essa bênção não pode ser um sentido em si mesmo, ela me leva para o Senhor. A gente recebe as ofertas dele, recebe as bênçãos,
Mas essas bênçãos nos tornam mais satisfeitos nele, com o coração cheio de gratidão a ele pela dádiva recebida. E quando é o tempo dele não dar, a gente diz, ok, não é o tempo de ter, mas a satisfação e a alegria no Senhor, sim. Então a primeira acusação que Deus faz com o povo é, tem rito, mas a motivação está errada, acham que cuidam de mim, acho que eu preciso da oferta, e a motivação é o rito pelo rito. E aí Deus está dizendo, não. Deus precisa do louvor? Não. Nós é que precisamos descobrir, por meio das bênçãos que Ele nos tem dado e do ser divino, o prazer, o meditar no ser dele, prazer extasiante que a meditação no ser dele, o conhecimento de Deus pode produzir no nosso coração. Mas tem um segundo ponto que Deus coloca, que está lá do versículo 16 até o versículo 21, que a gente já leu. A segunda acusação que Deus faz com o povo é o seguinte, vocês têm rito, mas motivação errada, mas também vocês têm lei com confissão, profissão de fé, mas então tem um formalismo no conteúdo adequado, mas essa formalidade na profissão de fé, ela também está desconectada do interior. E aí Deus fala umas coisas que a leitura do texto eu não vou desenvolver tanto por causa do tempo, mas a leitura do texto ela desafia a gente. Veja aqui no versículo 17. Pois você odeia a minha disciplina e dá das costas as minhas palavras. Odeia a disciplina e dá as costas às minhas palavras. Olha o versículo 18 até o 20. Você vê um ladrão e já se torna seu cúmplice, com os adúlteros se mistura. Sua boca está cheia de maldade e a sua língua formula fraude. Deliberadamente você fala contra o seu irmão e calunia o filho da sua própria mãe. A gente está vendo aqui que eles tinham a palavra, tinham os mandamentos. A palavra não estava fechada como a gente está, não tinha nem Novo Testamento, nem o Antigo fechado ainda. Mas eles tinham a lei, tinham os 10 mandamentos. E a gente está vendo aqui no versículo 18, 19 e 20 o que? Eles bagunçando o 7º, o 8º e o 9º mandamentos. Não quero saber desse negócio de falar do outro, cobiçar e pegar as coisas do outro, enfim, odeia a palavra, não tem prazer na palavra, desobedece a palavra, no sentido deliberadamente, ofende a Deus com um rito vazio, faz concessões nos relacionamentos, tem corrupção na língua, corrupção na fala do outro, já fala das coisas de pessoas por quem, no nosso caso, a gente tem a redenção completa, por quem Cristo morreu. Irmãos, falta de amor no lar e ainda acha que vai contar com o silêncio divino. Eu posso ficar fazendo que Deus nunca vai tratar isso daí. Deus fala, não, vou romper o silêncio. Olha só, tinha uma confissão, o problema não era o conhecimento, o problema é que não tinha a dura cerviz dobrada diante do conhecimento. E eu volto a dizer que conhecimento na nossa geração, conhecimento bíblico, não é um problema para o povo de Deus, dada o acesso que a gente tem pelo benefício, por exemplo, entre outras coisas, da tecnologia. Estou falando na nossa realidade urbana, paulistana, cosmopolita. Não é um problema para nós. O problema é o que a gente permite o Espírito de Deus fazer com este conhecimento, irmãos. A palavra tem que nos levar a ter experiência com Deus da palavra. Experiência com o Deus da palavra. Pessoal e coletiva no corpo de Cristo. É para isso que ela foi revelada. Para o relacionamento com Ele. A gente precisa conhecer o Deus da palavra para se relacionar com o Deus da palavra e nesse relacionamento poder testemunhar corretamente do Deus da palavra. Triste
triste ver quando a gente cai na incoerência de conhecer e ter a informação, mas esse conhecimento não nos colocar de joelhos em adoração diante de Deus, e a gente não buscar em oração. A palavra nos leva a orar, buscar em oração experiências com o Deus da palavra. Não estou falando de experiência barata, nem padronizada, no sentido de como Deus aplica a palavra nas suas circunstâncias. Tem gente que vai dizer, olha, eu vi a palavra, eu entendi, e aí numa imagem, numa notícia, num momento de oração, num momento de êxtase, num momento de uma coisa, de uma perspectiva mais sobrenatural. Deus pode usar maneiras e experiências múltiplas, mas todas elas têm um ponto de partida e um ponto de chegada. Sai da palavra e glorifica Ele. Irmãos, Deus, olha o título do sermão de hoje. Quando a humanidade é convocada por Deus. E Deus convoca o povo da aliança para dizer, vamos olhar o adore. Em qualquer circunstância adore. Talvez você diga, em qualquer circunstância adore, então vamos lá. Esse ano vai ser um ano de tira o pé do chão e vamos celebrar. Vai não. Em qualquer circunstância de alegria e de tristeza, nós precisamos nos lembrar que o Senhor não quer rito vazio, nem rito com motivação errada. E motivação errada também, a gente acha que isso aqui é santidade. Parei de fazer porque também não é isso. Isso é orgulho do meu coração e do teu. E também dizer, estou sabendo bem, está sabendo bem para viver bem. É saber para viver. Só saber não garante nada. A gente precisa conhecer pela experiência com o que Deus aponta no saber. É tudo de uma vez? Não. Eu lembro quando eu entrei no seminário, desculpa colocar o seu outro exemplo pessoal, mas uma das coisas que mais me deixava feliz é estudando a palavra, eu queria ficar tendo experiência com Deus da palavra. Eu lembro que no primeiro ano, eu nasci numa igreja pentecostal e a gente tinha o hábito de orar no monte, né? Nada espiritualizando o lugar, nem tinha misticismo no lugar, não. Mas a gente, era uma maneira de colocar uma agenda pra gente não deixar a preguiça dominar o nosso corpo, sabe? Então toda segunda à noite, meia-noite, a gente subia no monte pra orar, olha só. E eu ia assim, voltava das aulas fervendo, falava, agora eu vou no monte. Não acontecia nada, pelo contrário, se estava inverno era frio, se estava calor era suadeira, mas não tinha nada não acontecia nada. Mas uma das coisas que eu achava interessante é que a agenda da palavra faz você orar. A agenda da palavra faz a gente se dedicar à oração e perseguir os alvos da palavra em oração. E não querer reproduzir e produzir, como se a gente tivesse esse poder, as coisas da palavra pela nossa própria carne. Irmãos, não basta a gente crer direito, a gente saber biblicamente a nossa confissão. Ela é fundamental e a gente precisa disso. Veja, eu não estou falando só contra o saber. A gente precisa saber a razão da nossa esperança. Mas isso vai nos levar. Isso vai nos levar à busca exata padrão da experiência do Filho de Deus, que é a palavra na nossa vida, no poder do Espírito, e isso é, entenda a palavra aqui, perseguido com oração. Quando a gente faz isso, o Espírito de Deus gera prazer por Deus no nosso coração. É isso que Ele quer fazer. E aí você fala assim, então esse Deus do Antigo Testamento, ele é um tirano mesmo, porque ele veio aí e veio chamando o povo, e veio fazendo isso, e veio fazendo aquilo, chamando o povo de uma forma fortíssima, assim, até irada. Eu perguntei no início, qual é o objetivo dessa convocação? Está lá no versículo 21 até o 23. Deus faz isso por quê? Ficaria eu calado diante disso tudo, diante de tudo que você tem feito? Você pensa que eu sou como você, mas agora eu acusarei diretamente sem omitir coisa alguma. Considerem isso. Agora vem a coisa mais linda. Vocês se esqueceram de Deus.
Caso contrário, eu os despedaçarei, sem que ninguém os livre. Agora, quem me oferece sua gratidão como sacrifício, satisfação, honra-me. E eu mostrarei a salvação do meu Deus ao que anda nos meus caminhos. Deus, Ele vem para restaurar. Deus vem para restaurar. Deus convoca para renovar. Deus convoca para curar. Deus convoca para sarar as feridas. Deus convoca para chamar a renovação e para chamar para a salvação. Esse é o objetivo. Por que Deus foi com Adão? Adão, onde você está? Porque ele já sabia o que tinha acontecido, ele já sabia o que estava no coração. A convocação ali era: pode vir e confessar. Confissão gera dependência. Confissão faz dizer: me ajuda. Confissão faz dizer: eu quero mudar. Eu preciso que o Senhor trabalhe em mim. Então esse é o ponto, irmãos. Deus é amoroso. Ele identifica o problema para dizer: a cura está ali. Ele identifica o problema para dizer: eu já preparei a correção. Eu já preparei o ajuste. Então o objetivo dessa convocação é graça. É mais uma vez, misericordiosa e amorosamente, Deus vindo a nós dizendo: vamos recomeçar? Do ponto onde parou? Vamos recomeçar? Tudo de novo. Aí você vai dizer: mas depois dessa quilometragem rodada? Vamos recomeçar. De onde parou? Ele veio para restaurar. Ele vem para salvar. Ele vem para chamar a renovação espiritual. Ele chama aqueles que se esqueceram dele. A gente viu isso nos últimos versículos. São pessoas que se esqueceram dele. Ele chama as pessoas que vivem no formalismo. Ele chama as pessoas para uma vida de sinceridade e honra a Deus. Eu quero ir. Queria que a gente estivesse junto agora. Queria pegar na tua mão e dizer: vamos juntos. A gente não tem essa prática na igreja, mas hoje eu talvez diria: vamos dobrar o nosso joelho juntos? Vamos orar juntos? Vamos nos abraçar juntos? Vamos clamar a Deus juntos? Vamos a Ele juntos? Irmãos, vamos zerar e recomeçar? Em qualquer circunstância, adore. Pense no adore. Vamos parar a vida e dizer: deixa Deus recomeçar tudo. Não com coisas novas, mas a adoração indo para o casamento, a adoração indo para os irmãos, seu relacionamento com os irmãos na igreja, a adoração indo para o sentido na vida, seu fazer e ser, estar no mundo, na sua vida amorosa, na sua vida profissional, acadêmica, nos bens materiais, na sua solitude. Hoje é dia da gente dizer: sem o Senhor não. Vamos orar? Obrigado pela palavra, Deus. Tua palavra. Graças a Deus porque é tua palavra. Ela é viva. Obrigado por essa santa convocação. Uma santa convocação. Uma convocação para restauração, para cura, para salvação, para renovação. Uma convocação para troca de fardos. Uma convocação para despojamento de si e revestimento de Cristo. Uma convocação graciosa, uma convocação que promove arrependimento, uma convocação que gera o Filho em nós. Uma convocação que não é de culpa, nem de medo, nem de vergonha, mas uma convocação que é da graça de Deus, que faz com que a gente diminua e o Filho de Deus cresça. Espírito de Deus, Tu podes agir em nós. Eu creio que neste ano o Senhor deseja reformar, restaurar a nossa adoração. Eu creio que o Senhor deseja renovar a nossa vida de adoração ao Senhor. É para isso que estamos aqui. Se temos um formalismo, uma responsabilidade ritual vazia de uma motivação correta, a motivação já foi a gente, a motivação já foi os outros, já foi não fazer por causa dos outros, já foi fazer por causa dos outros, disputar com pessoas,
fazer por nós, para a melhora da nossa autoestima. Já deixamos de fazer por conta de culpa. Senhor, limpa-nos nesta manhã. Dá-nos vigor. Dá-nos, Senhor Deus, um vigor que brota do prazer em Ti, e que esse prazer, essa apreciação do Senhor, nos leve a falar do Senhor. Nos leve a Te glorificar. Nos livra também de saber a palavra, entender a palavra, mas não regar a palavra, ó Deus, em oração. Não deixar a palavra virar uma agenda da busca. Uma agenda da busca. E o remir o tempo para ser cheio do Espírito, Senhor. E viver a vontade do Senhor no dia mau. Santo Deus, cumpre essa palavra em nós. Faz isso em mim, faz isso no Teu povo, em nós, Deus. Precisamos disso, Senhor. É o que oramos com o coração suplicante ao Senhor nessa manhã. No nome de Jesus. Amém. Amém.